Boa tarde, estrangeiros! Bem-vindo a Informata Econuma. É um prazer ter vocês de novo aqui com a gente. Bom, vamos dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar nosso blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo para te direcionar às páginas, tá bom? Vamos ao VT rapidinho e já volto com o tema de hoje. Roda o VT. Bom, o tema de hoje é viajar sem planejamento. Sim, hoje eu vou compartilhar a minha experiência com vocês. Acho que esse momento foi o momento mais esperado de todo o programa, né? Compartilhar um pouco mudança, eu ia falar cambio de vida, gente, a mudança de vida que eu tive. Bom, eu vou contar um pouco quais foram minhas maiores dificuldades de viver em outro país, qual foi a maior dificuldade de me adaptar a uma cultura nova, qual foi as minhas dificuldades com o idioma, que minha família pensou nesse momento quando me comuniquei que ia embora, ia viver e estudar em outro país, o porquê de eu escolher a Argentina. Eles aceitaram meu passaporte, aceitaram meu ensino médio reconhecido na Ministério da Educação de Brasil, porque na Universidade Nacional você necessita ser reconhecido no Ministério da Educação de Brasil e no Ministério da Educação de Buenos Aires. Mas aí com isso para mim foi o suficiente. Pronto, iniciei a faculdade, necessitou só mesmo isso, meu passaporte, isso, nada mais. Depois iniciei o trâmite do DNI, que é a cédula de identidade, que é para me nacionalizar na Argentina, né? Tirei um DNI permanente. Graças a Deus o Brasil ele tem um convênio com a Argentina, né? Assim que facilitou bastante, não necessitou muita coisa, necessitou um comprovante de residência. Bom, como eu vinha viver com meu namorado, na época ele já tinha um comprovante de residência, tinha que só ter 2 testemunhas que reconhecessem onde estava vivendo, que foi 2 amigos dele, reconheceram, comprovante de residência, meu passaporte, tem que fazer um pagamento. Agora mudou, viu, gente? Eu já vou fazer um outro vídeo também, já tem um vídeo que eu entrevisto o delegado de imigrações que ele explica tudo sobre isso. É um pagamento, mas não é muito. Na época eu não me lembro agora quanto eu paguei, mas eu paguei nada, não foi muito. E isso, gente, iniciei o trâmite, comecei a estudar e pronto. A reação da minha família, como foi? Gente, se não ficou muito claro sobre o trâmite, eu vou fazer um vídeo, porque aqui eu tô tentando fazer um resumo para falar mais da minha experiência. Sobre o trâmite, eu já vou fazer vídeos especificamente para isso, né? De que é necessário, que não é necessário. Bom, sobre a reação da minha família, a princípio todos ficaram muito assustados, né? Porque eu não ia simplesmente sair a viver. Não, porque todo mundo, né, sai, casa, vai viver com outra pessoa, enfim, é natural, né? Mas o espanto da minha família é porque eu ia para outro país, longe, sabe? Então eles ficaram meio assustados, assim, a princípio. Minha mãe demorou muito de assimilar isso, levou um tempo de assimilar que eu ia embora. Mas depois me apoiaram, sempre estiveram do meu lado, me dando maior apoio. Mesmo de longe, né? Mesmo depois que eu vim viajar aqui. Então, assim, quando eu vim, eu não me preparei, nem financeiramente, nem emocionalmente, para viver aqui na Argentina, né? Vim totalmente despreparada. E eu acho que isso me dificultou muito para meu desenvolvimento aqui na Argentina. Porque minha relação na faculdade, minha relação dia a dia com as outras pessoas, eu meio que criei um bloqueio, porque eu não sabia falar o idioma.
Então eu estava aprendendo. Eu aprendi muito dia a dia, gente, assistindo Netflix. A princípio tinha uma professora que me deu aula durante 4 meses, classes particulares em casa, durante 4 meses, mas depois aprendi assim no dia a dia, na faculdade. A faculdade me ajudou muito a aprender. Os professores no início foram bastante flexíveis comigo, assim que né, facilitava um pouco para mim devido a essa dificuldade com o idioma. Mas eu tive medo, muito medo. Por isso já vamos falar desse tema, né? Então, assim, justamente aproveitando esse gancho, eu vou falar, né? Os meus medos que eu tive, né? Tive muito medo de não ser capaz, medo de não poder falar o idioma, de não aprender, de não conseguir, sabe? De não conseguir concluir a faculdade devido à dificuldade de aprender o idioma. Então, como eu falei anteriormente, me bloqueei até para me relacionar com meus companheiros, porque eu tinha que me esforçar para que eles me entenderam e eles não. Eu que tinha que me esforçar para que eles entendam. Assim que eles não sabiam, não ia se esforçar para falar português, nada disso. Eu que tinha que me esforçar a falar espanhol. E até porque se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, naquela época, eu teria, assim, arriscado, né? Mesmo sem saber, sem entender, eu deveria ter seguido, né? Seguir com mais contato com meus companheiros, com mais comunicação. Então, como eu criei esse bloqueio, eu me isolei na sala de aula, eu não fiz muitos amigos. Isso no primeiro ano da faculdade. Depois, no segundo ano, isso me prejudicou um pouco, porque passou que eu não tinha um grupo na faculdade de fazer o trabalho. Sempre quando eu tinha um trabalho escolar, um trabalho da faculdade, eu sempre tinha vários grupos diferentes, né? Sempre cada trabalho eu fazia com grupos totalmente distintos, diferentes. E tinha uma amiga só, que era a Camila, até hoje eu tenho contato com ela, é um amor de pessoa, sempre esteve aí presente, perguntando sempre se eu necessitava algo, enfim. Ai, gente, esse vídeo vai ser longo, eu acho, viu? Porque vou falar da minha experiência. Vamos se acomodar aqui, busca um cafezinho que vamos falar. Vou dar depois um corte para não ficar tão longo. Bom, então, voltando ao raciocínio, ela me ajudava um pouco, sempre estava presente, assim, mas realmente eu também me isolei dela, me isolei de todos, né? Então, assim, no segundo ano que eu já fui me saltando mais, me aproximando mais das pessoas, porque eu via que eu tinha que fazer isso, senão não ia conseguir evoluir, não ia conseguir avançar, né? E bom, eu tive mais medo de não conseguir, mas eu consegui, gente. Eu consegui aprender o idioma que eu pensei que eu nunca na minha vida, assim, antes de eu vir tomar a decisão de vir viver aqui, né, em outro país, eu nunca planejei na minha cabeça. Todo mundo planeja viajar. Quem não gosta de viajar, né? Todo mundo planeja viajar. Mas eu nunca planejei, vou viver em outro país, eu vou estudar em outro país. Sempre pensei, sim, quero aprender o idioma, o inglês, nem pensava em espanhol, quero aprender sim o inglês. Quero viajar para muitos lugares, sim, mas não viver, sabe? Então, por isso que é viajar sem planejamento. Então, assim, sem pensar muito, arrumei minhas malas e fui. Porque se eu tivesse que pensar muito, eu não teria tomado a iniciativa, entendeu? Então, essa questão, né? Ai que arriscar, ai que se jogar, sabe? É como se eu tivesse me atirado de uma beira de um precipício, sem saber se eu ia me arrebentar ou não ia me arrebentar, né? Mas assim, se a gente não tentar na vida, a gente nunca vai saber se vai dar certo, né? A gente tem que tentar, então a gente tem que arriscar, assim. Hoje em dia, gente, há tanta informação, toda coisa bacana, tantos métodos que e gente que compartilha isso. Por exemplo, agora eu estou compartilhando a minha experiência com vocês. Aqui no programa eu sempre trago convidados que compartilham suas experiências com vocês. E são sempre experiências diferentes, não são iguais, sabe? Ninguém vive igual que o outro, sabe? São caminhos diferentes, decisões diferentes, desafios diferentes. Então isso é interessante, sabe? Chega a me emocionar. Desculpa, porque emocionar o quanto eu logrei, sabe? Quanto eu logrei chegar até aqui, que eu não imaginei chegar até aqui, sabe? Sempre pensava em desistir, em arrumar as malas e ir embora, porque
para o ser humano é bem mais fácil, né, desistir. É mais fácil porque se terminou, né? Não há mais dificuldade. Eu desistindo, não há mais dificuldade, não há mais sofrimento. Eu acabo com o sofrimento, eu acabo com a dor, com a angústia, com a ansiedade, com os medos. Então, assim, então essa foi a minha primeira atitude, arrumar minhas malas e querer ir embora sempre. Mas graças a Deus eu sempre tive um companheiro que sempre esteve presente na minha vida, me dando apoio, acreditando no meu potencial, porque eu tenho muita dificuldade disso, de acreditar no meu potencial. Então, assim, eu trabalho isso todos os dias em mim, né? Esse é o meu maior medo na vida, né? Crer no potencial que eu tenho, que eu sei que eu tenho, que tá escondido, mas a gente não deixa aflorar por medos de não conseguir, de ter vergonha, de que os outros critiquem ou que os outros falem, sabe? Mas a gente tem que mostrar isso. Ai, gente, eu respirar, senão eu sabia que eu ia gravar esse vídeo, ia demorar e eu ia acabar me emocionando. Mas enfim, eu me emociono mesmo, sabe, gente? Porque é tanta alegria de saber que eu logrei coisas que os outros pensaram que eu não ia lograr, sabe? Eu fico tão feliz. E assim, hoje em dia, depois de ter passado por tantos desafios na minha vida, por esse desafio que foi um grande desafio na minha vida, um dos maiores da minha vida, eu acho que eu posso lograr qualquer coisa na vida, sabe? Todo mundo pode lograr qualquer coisa na vida, só basta querer. A gente se planejar, estudar, buscar e acreditar em você mesmo, acreditar no seu potencial, acreditar que você pode, porque toda a gente pode, né? Faz pouco tempo eu fiz uma live com uma amiga, contando também sobre a minha experiência. Uma amiga também que eu convidei aqui, que fiz uma entrevista. Sigam a página dele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, Viagem Terapia. E foi muito legal a live, eu contei tudo isso que eu tô compartilhando com vocês, eu contei aí na live também, né, sobre os meus sentimentos, como me sentia, como, né, como foi essa trajetória. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Pensei várias vezes em desistir, mas a minha força, a minha coragem foi maior que eu, sabe? Foi maior. Então, assim, acredite em você, acredite que você pode, que qualquer pessoa pode chegar até lá, chegar onde você quiser. Só basta você querer e ter força de vontade, sabe, gente? Para tudo na vida, eu não digo só tomar a decisão de mudar para outro país, viver em outro país, aprender outro idioma, sabe? Esse é um conselho para a vida, para a sua vida, sabe? Para qualquer atitude, qualquer momento na vida que você esteja passando. Acreditar em você mesmo. Na vida tudo tem solução. A única solução que não temos é para a morte, mas para tudo é solução. Talvez às vezes quando a gente está num período né, no momento que ataca, passa algo grave, a gente não tem esse discernimento de pensar, calma, manter o equilíbrio, pensar no problema, pensar na solução, não pensar, né, no que está passando. Às vezes nubla tudo isso, né? É complicado.